No coração do antigo Mediterrâneo, emergiu uma potência marítima que rivalizou com as maiores civilizações de sua época, os cartagineses. Originários da misteriosa Fenícia, estes mestres do comércio e da navegação fundaram Cartago, uma próspera cidade na costa norte-africana. Com suas habilidades navais incomparáveis, redes comerciais que se estendiam por mares e continentes e uma sede insaciável de expansão, os cartagineses destacaram-se por sua rivalidade épica contra o emergente poder de Roma. A origem dos cartagineses remonta à Fenícia, uma região do Levante que corresponde, em grande parte, ao moderno Líbano e partes da Síria e Israel. Os fenícios eram conhecidos por sua habilidade marítima, estabelecendo várias colônias ao longo das costas do Mediterrâneo. Cartago, que em fenício significa cidade nova, foi fundada no final do século IX, antes da Era Comum, por colonos fenícios. A cidade de Tiro, uma das principais cidades-estado fenícias, é frequentemente apontada como o ponto de partida dos fundadores de Cartago. A lenda de Dido, também conhecida como Elissa na tradição fenícia, está profundamente enraizada nas histórias de fundação de Cartago e nas narrativas clássicas da antiguidade. A história de Dido é uma combinação de mito, lenda e possivelmente algumas verdades históricas. Dido era originalmente uma princesa fenícia de Tiro. Após a morte de seu pai, o rei de Tiro, a liderança foi assumida por seu irmão, chamado Pigmalion. De acordo com algumas versões da lenda, Pigmalion teria mandado matar o marido de Dido por razões de ganância ou ciúmes. Para escapar das maquinações de seu irmão, Dido fugiu de Tiro junto com alguns seguidores leais. Ela chegou à costa do norte da África, onde tentou comprar algumas porções de terras habitáveis com um governante local. O governante, tentando ser astuto, disse que ela poderia ter apenas o tanto de terra que pudesse cobrir com um pedaço de couro. Demonstrando sua sagacidade, Dido cortou o couro em tiras finíssimas e as arranjou em um círculo, demarcando uma área considerável, onde fundou Cartago. A lenda de Dido é também famosa por sua conexão com Enéas, o herói troiano. O épico do poeta romano Virgílio, após a queda de Troia, Enéas e seus seguidores vagaram pelo Mediterrâneo. Durante suas viagens, ele chegou a Cartago, onde foi calorosamente recebido por Dido. Os dois rapidamente se apaixonaram. No entanto, Enéas foi lembrado por mensageiros divinos de seu destino, fundar a cidade que se tornaria Roma. Relutantemente, Enéas deixou Dido e partiu para a Península Itálica. Devastada pela partida de Enéas, Dido construiu uma pira funerária, proclamando que iria se juntar ao seu primeiro marido, que já havia falecido alguns anos antes da chegada de Enéas. Dido, então, cravou uma adaga em seu próprio corpo e se atirou à pira ardente, morrendo no meio das chamas. A Eneida foi escrita como uma forma de legitimar a ascendência divina de Roma e sua conexão com os heróis e deuses da antiguidade. A trágica história de amor entre Dido e Enéas serviu para sublinhar a inevitabilidade dos conflitos entre Roma e Cartago. Duas cidades com origens parecidas, mas destinadas a travarem décadas de guerras sangrentas. Ao longo do tempo, enquanto a influência das cidades fenícias na região do Levante começou a declinar devido às invasões e à crescente influência de impérios como o assírio e o babilônico, Cartago prosperou e emergiu como principal sucessor da herança fenícia, evoluindo de uma simples colônia para um poderoso império em seu próprio direito. Beneficiando-se de sua localização estratégica e de sua habilidade marítima herdada dos fenícios, os cartagineses estabeleceram uma rede extensa de colônias e postos comerciais ao longo das costas do Mediterrâneo.
Os cartagineses estabeleceram uma rede extensa de colônias e postos comerciais ao longo das costas do Mediterrâneo. Estas colônias, que incluíam locais na Sicília, Sardenha, as Ilhas Baleares e a costa da atual Espanha, funcionavam como centros de comércio e produção, bem como bases navais. Cartago possuía uma das frotas mais formidáveis do mundo antigo. Isso não só permitia que protegessem suas rotas de comércio contra piratas e rivais, mas também impunham o controle sobre rotas comerciais principais, cobrando tarifas de navegação de outras cidades poderosas como Roma, Atenas e Alexandria. Os cartagineses comercializavam uma vasta gama de mercadorias. Eles importavam cereais, especialmente da Sicília, metais como estanho da Ibéria e Cornualha, e prata da Espanha, assim como produtos exóticos da África, como marfim e pedras preciosas. Cartago também era famosa pelo corante púrpura fenício, que era extraído de um tipo específico de caracol marinho e era muito valorizado na antiguidade. Um general e líder cartaginês chamado Mago, membro da importante dinastia dos Magonidas, foi o autor de um tratado em 28 volumes sobre agricultura. O Tratado Agrícola de Mago, embora tenha sido perdido, foi altamente considerado na antiguidade. Foi trazido para o latim e influenciou o pensamento agrícola romano. O alfabeto púnico, uma variante do alfabeto fenício, foi usado em Cartago e suas colônias, enquanto a língua púnica em si acabou se extinguindo. O alfabeto teve um impacto no desenvolvimento de outros sistemas de escrita. Cartago foi uma das primeiras cidades-estado do Mediterrâneo Ocidental a cunhar sua própria moeda, facilitando o comércio e a integração econômica entre suas várias colônias e territórios. O comércio não se tratava apenas de mercadorias, havia uma troca cultural contínua. As técnicas agrícolas, artesanato e inovações tecnológicas também foram disseminadas através das rotas comerciais de Cartago. A religião cartaginesa, enraizada nas tradições e práticas fenícias, era um componente crucial da vida cotidiana e da identidade cultural de Cartago. Embora muito do que se sabe sobre a religião cartaginesa seja derivado de fontes externas, especialmente romanas e gregas, que frequentemente viam Cartago através de lentes hostis ou exóticas, ainda é possível identificar elementos centrais dessa prática religiosa. Assim como seus predecessores fenícios, os cartagineses adoravam uma variedade de deidades. As principais divindades eram Baal-Amon, muitas vezes associado à fertilidade e à agricultura, e Tanit, uma deusa da lua, da fertilidade e, em alguns contextos, uma deidade funerária. Tanit, em particular, tornou-se proeminente em Cartago e muitas vezes é representada por um símbolo específico que se assemelha a uma figura feminina com os braços levantados. Os templos eram centros de atividade religiosa e muitos foram encontrados em Cartago e em outras colônias cartaginesas. Oferendas, muitas vezes de natureza agrícola, eram comuns. Também há evidências arqueológicas e escritas de sacrifícios animais. Algumas fontes, especialmente autores clássicos romanos e gregos, afirmam que os cartagineses praticavam sacrifícios humanos em honra de suas deidades. Estudos recentes de evidências arqueológicas sugerem que, enquanto os rituais de cremação eram comuns, a extensão e o contexto do sacrifício humano ainda são debatidos. Alguns argumentam que era uma prática ritualizada durante tempos de crise, enquanto outros sugerem que pode ter sido menos comum do que as fontes antigas implicam. Os cartagineses acreditavam em uma vida após a morte. Tumbas elaboradas e oferendas funerárias indicam uma crença que os mortos necessitariam de bens materiais no além, como, por exemplo, roupas, armas, joias e objetos pessoais. À medida que Cartago interagia com outras culturas, havia um certo grau de sincretismo religioso. As divindades cartaginesas eram, por vezes, identificadas com deuses de outras tradições, como a grega ou egípcia. A expansão territorial e naval de Cartago a levou a conflitos com outras potências mediterrâneas. Os mais notórios desses conflitos foram as guerras púnicas contra Roma
que duraram entre os anos 264 a 146 antes da Era Comum. Estas guerras foram cruciais para o curso da história antiga, pois determinaram a primazia de Roma no Mediterrâneo Ocidental e levaram à destruição total de Cartago. A Primeira Guerra Púnica ocorreu entre os anos 264 a 241, antes da Era Comum. A principal causa desta guerra foi a luta pelo controle da Sicília, particularmente as cidades de Messina e Siracusa. Foi em grande parte uma guerra naval, com algumas batalhas terrestres na Sicília. Cartago, com sua poderosa marinha, inicialmente tinha a vantagem. No entanto, Roma rapidamente adaptou-se à guerra naval, introduzindo o Corvus, uma espécie de ponte móvel para abordar e capturar navios inimigos. A guerra terminou com a vitória de Roma. Pelo Tratado de Lutácio, Cartago foi forçada a abandonar a Sicília e pagar uma grande indenização a Roma. A Segunda Guerra Púnica foi travada entre os anos 218 a 201 antes da Era Comum. As origens deste conflito podem ser rastreadas até as ambições de Cartago na Península Ibérica e o famoso general cartaginês Aníbal Barca, que desafiou a dominação romana. Esta guerra é notável pela audaz travessia dos Alpes por Aníbal para atacar a própria Itália. Aníbal ganhou várias batalhas decisivas em solo italiano, como a Batalha de Trébia, Batalha do Lago Trasimeno e a Batalha de Cannas. No entanto, Roma adotou uma estratégia de terra arrasada e evitou uma batalha decisiva até que estivesse pronta. O conflito final ocorreu em Zama, perto de Cartago, onde o general romano Cipião Africano derrotou Aníbal. Cartago foi derrotada, perdendo seus territórios na Espanha e pagando uma enorme indenização. Aníbal, apesar de sua inicial série de vitórias, foi eventualmente superado pela resiliência e estratégia romana. A Terceira Guerra Púnica, ocorrida entre os anos 149 e 146 antes da Era Comum, foi o último conflito militar em larga escala entre Cartago e Roma. Embora Cartago tivesse sido severamente enfraquecida após a Segunda Guerra Púnica, ainda era vista como uma ameaça por Roma, principalmente devido à sua recuperação econômica. Após um cerco prolongado e brutal, Cartago foi invadida e saqueada pelos romanos. A cidade foi completamente destruída, com muitos de seus habitantes mortos ou vendidos como escravos. Segundo a lenda, os romanos jogaram grandes quantidades de sal nas terras agrícolas de Cartago para garantir que nada crescesse lá novamente. As guerras púnicas marcaram a ascensão de Roma como a superpotência dominante do Mediterrâneo. A destruição de Cartago eliminou um rival-chave e os territórios e riquezas que Roma adquiriu alimentaram seu crescimento e expansão nos séculos subsequentes. Cartago foi uma das mais poderosas e influentes cidades-estados da antiguidade. Seu legado, embora muitas vezes ofuscado pelo domínio romano que a seguiu, ainda é uma lembrança da rica tapeçaria de civilizações que moldaram a história do Mediterrâneo.